Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando e hoje é o Dia Mundial da Infância. Eu vou conversar com uma psicopedagoga sobre a importância das crianças vivenciarem essa fase. E nós vamos mostrar também uma criança que tem hábitos de criança, mas sonhos de adulto. Hoje eu converso também com um advogado sobre a previdência privada, uma alternativa para quem quer se aposentar em pouco tempo. E tem dica de decoração hoje no Cotidiano, então que tal decorar a sua casa com quadros? Pois é, eles deixam o nosso ambiente muito mais bonito e muito mais charmoso. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. Oi gente, hoje nós vamos falar sobre previdência privada, que é uma alternativa que as pessoas têm para se aposentar. Afinal, essa reforma previdenciária está aí e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estou aqui com o Neymésio Vasconcelos, ele que é advogado. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. Obrigado. A gente não sabe o que vai acontecer com essa reforma previdenciária. Então, a previdência privada é uma alternativa para as pessoas garantirem um dinheirinho a mais quando se aposentar e para também se aposentar mais cedo. Verdade, Marcela. A previdência privada, ela é um estímulo para que o trabalhador continue, tenha uma contribuição, tenha uma situação confortável ao final do período lá de que ele vai contribuir. Nós temos dois regimes de previdência, o PGBL e o VGBL. Então, a diferenciação básica deles é a tributação. Uma é progressiva e a outra não. Você vai optar, vai escolher, vai contribuir mensalmente, valores até de R$50. E quando você faz essa sua escolha, você contrata junto com um banco ou com uma outra entidade privada que administra esses fundos e você vai fazer uma opção entre moderado ou não, onde aplicar esse fundo para que a rentabilidade dele no final você possa também optar em sacar de forma única ou ficar recebendo mensalmente. A Tânia quer saber se na previdência privada também tem anos de contribuição. Por exemplo, se ela contribuir 20 anos, ela consegue se aposentar ou indifere? Não, na verdade, você pode contribuir durante anos e optar no final em sacar ele naturalmente 100% ou não. Agora, se numa situação hipotética ela precisar sacar antes do que ela tinha programado, ela vai poder sacar tendo uma penalidade, que no caso é a tributação do imposto de renda. Mas ela está ali contribuindo, na verdade é um fundo, né? Mensalmente ela faz aquela contribuição, ela pode inclusive fazer aportes durante esse período, para que ela tenha no final um valor maior do que ela inicialmente pensava. O aporte, como é que funciona? Ele é uma contribuição extra do que ela já vinha contribuindo normalmente. A Josefa, ela disse que já contribui com a previdência privada há 10 anos e ela quer saber se o dinheiro ele vai aumentando como se fosse uma poupança. Não, ele vai sim aumentando, você pode ter direito você tem acesso aos extratos de qual a rentabilidade que ele está tendo. Você pode conversar com o seu gerente, se foi no caso de um banco, para ver se você faz em uma outra aplicação com uma rentabilidade maior. Pelo que eu pesquisei, é maior do que a poupança, a rentabilidade. Então, vale a pena, sim, contribuir com a previdência privada. E valores, assim, quanto que a gente pode contribuir? A partir de quanto, né, mesmo? A partir de 50, você já pode contribuir. Aí o limite quem faz é você, de acordo realmente com suas possibilidades. E aí a gente pode ficar recebendo fracionado ou pode resgatar essa aposentadoria toda no final? Como é que funciona? Exatamente. Você, na verdade, está programando, né, seu futuro. Então, quando você vai contratar, ele já lhe pergunta, você quer sacar quando? Você quer optar em receber mensalmente? Explica também se você sacar antecipadamente, porque a previdência privada é diferente do regime geral do INSS. Porque no regime geral você não tem essa opção de sacar sua contribuição. Com a previdência privada, se você passar por um sufoco, você pode ir lá buscar, só repetindo, né, tendo aquela questão do imposto de renda. E aí, no caso, todos os bancos têm esse tipo de previdência? Tem sim. Pode procurar qualquer banco, tanto público ou privado, que eles têm previdência.
Falando em banco, tem muita gente aí com dúvida porque o governo liberou o saque das contas inativas para o FGTS e tem muita gente aí querendo saber o que é uma conta inativa e quem pode ser beneficiado com esse saque, que inclusive essa é a pergunta do Sandro. Pronto, veja bem, a conta inativa é justamente aquela conta que o trabalhador não sacou no momento da demissão. Ela ocorre em duas situações, uma quando ele pede demissão do emprego e a outra quando ele foi demitido por justa causa. Nessas duas situações ele não saca. Agora, com a edição da medida provisória, que já está em vigor desde o dia 10 de março, todo trabalhador que tem conta inativa, ele tem direito a ir lá e sacar, a depender também, né, da data do mês, de aniversário, que tem toda aquela programação junto à Caixa Econômica. A Suzana tem uma pergunta aqui sobre a reforma previdenciária. Ela quer saber, doutor Nemésio, se aprovada essa reforma, o povo brasileiro realmente vai ser prejudicado? Olha, esse tema é um tanto quanto cheio de peculiaridades, na verdade, né? E a grande discussão é se há ou não déficit previdenciário, se justifica essas medidas. E nós temos aí a grande mudança, seria a aposentadoria por idade, né? Que passaria a ser 65 anos, homens e mulheres, indistintamente, e elas tendo essa igualdade no texto legal, que hoje a mulher tem um pouco menos de tempo para poder se aposentar. Então, se passar a reforma, uma das grandes mudanças será o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e tendo só a aposentadoria por idade como o carro-chefe da reforma. Então, no caso essa reforma seja aprovada, muita gente vai migrar, então, para a previdência privada. Não, na verdade, nós temos ainda algumas regras de transição que passam no texto da lei. Mas a procura para a previdência privada, depois que o governo anunciou a reforma, aumentou em mais de 100%. Olha só. Exatamente. Até porque também é uma garantia que você pode se aposentar no tempo que você desejar, contribuindo sem precisar trabalhar muito. Com outras regras, umas regras até mais flexíveis. Agora é interessante pesquisar também uma previdência que tenha indenização por pecúlio, como acidente, doença, que a maioria das previdências não oferecem esse tipo de serviço. A previdência privada, então? Exatamente. Então, mas tem algumas que têm esses benefícios temos também? Sim. Pronto, no caso da OAB, nós temos a OAB Prev. E a OAB Prev, ela dá para auxílio-doença, pecúlio em caso de invalidez, entendeu? Então, algumas dão esse tipo de cobertura. Não só para aquela que você está contribuindo mensalmente e que você vai ter o saque único ou fracionado, como dito antes. Tá certo, então, doutor. Dúvidas esclarecidas. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu que te agradeço, Marcela. Até a próxima, se Obrigado. Deus quiser. Tchau, tchau. Olha só, gente, nossos olhos precisam de cuidados especiais desde muito cedo. E é por isso que eu tô aqui na Clínica Ocular para falar justamente sobre oftalmologia infantil. E um dos serviços oferecidos pela Ocular é o teste do olhinho. Por isso é importante que todo recém-nascido faça esse exame o quanto antes. É rapidinho e não dói, viu? O teste ele pode identificar doenças como retinopatia de prematuridade, catarata e até tumores oculares. A partir do primeiro ano de vida, a criança ela deve ser examinada pelo menos uma vez ao ano. Então o que você está esperando? Marque agora a sua consulta pelo 3725-2020. Agora a gente vai falar sobre decoração. Gente, todo mundo está usando aí quadro para decorar a casa. Embora não existam regras fixas para o uso desses quadros, nós convidamos a arquiteta Gabriela para te ensinar a deixar o seu ambiente muito mais bonito e muito mais harmônico. Dá uma olhadinha aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Eu sou Gabriela Amorim, sou arquiteta e hoje nós vamos falar sobre quadros. Hoje no mercado nós temos uma inúmera variedade de estilos, de modelos, de tamanhos, cores. Temos um estilo industrial, temos um estilo mais rústico, um estilo nave que está bastante em alta agora. Também temos várias opções para ambientar quartos infantis. A gente tem uma gama grande hoje no mercado, então vai do cliente escolher, do cliente e da pessoa que quer utilizar essa peça como decoração, de escolher o estilo que mais gosta, né? E utilizar a criatividade para ambientar, deixar seu ambiente lindo. Aqui a gente tem várias opções de estilos de quadros e de peças decorativas que ficam muito legais em quartos juvenis.
que a gente tem um estilo mais rústico, que para quem gosta fica muito legal, um estilo retrô. Esse aqui já está bem mais jovial, bem moderninho, então vai do bom gosto de quem está escolhendo para o ambiente. Esses quadros, Marcela, e essas peças decorativas, como esse relógio, são peças do estilo náutico, que são largamente utilizadas em casas de praia, mas também podemos utilizá-las em espaços gourmet, por exemplo. Elas estão bem alta também. Marcela, olha que linda essa peça de elefante. Ela fica ótima num quarto infantil. Essas peças que a gente tem aqui, elas têm um detalhe muito legal. Elas têm um LED embutido e a gente consegue dar esse efeito luminoso muito interessante. As três que a gente tem aqui embaixo, o ursinho, a estrela e o unicórnio, ficam muito bem no quarto infantil. Já as três lá de cima, o coração, a estrela e a torre, também ficam muito bem, tanto no quarto infantil quanto no quarto mais juvenil. Aqui, Marcela, a gente tem peças muito legais para quem aprecia um bom vinho, uma cerveja. Essas peças ficam muito legais num ambiente aconchegante da casa, em que você vai receber amigos, um ambiente em que a gente pode trabalhar uma mesinha de café, as bebidas expostas junto com a adega, fica muito legal. Depois de ter visto todas essas opções, comece escolhendo pelo estilo que você mais gosta. Delimite o espaço em que você quer explorar essas peças e mãos à obra. Os estilos de organização são muito variados. Você pode trabalhar com informações mais assimétricas ou de forma simétrica. Vai do seu gosto e do tipo de quadro que você está utilizando. A criatividade é o limite, como eu falei. Fique à vontade e antes de você fazer a colocação diretamente na parede, uma ideia legal é você organizar primeiramente no chão ou em cima de uma mesa mesmo e fotografar essas opções. E aí você vai ter, com essas imagens, uma facilidade maior de identificar o estilo em que você quer colocar na parede antes de fazer propriamente o furinho na parede, tá? Então, essa é uma dica bem legal. Outra dica é, ao invés de você utilizar o próprio prego, você colocar uma fita 3M, aquela fita dupla face. Só tem que ter cuidado com o peso do quadro, tá? Se for um quadro muito pesado, a fita não vai suportar. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Gabriela, adorei as dicas, viu? Muito obrigada. Um beijão para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Infância. Pois é, e vocês vão conhecer uma criança que aproveita muito essa fase, mas tem sonhos de adultos. Espera que eu volte rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e olha só, gente, hoje é o Dia Mundial da Infância. A data ela foi instituída pela Unicef exatamente para que a criança ela seja criança e os valores como escola ele esteja presente durante essa fase da vida. Eu estou aqui com Fernanda Lima, ela que é psicopedagoga e vai conversar com a gente hoje sobre a importância dessa infância bem vivida. Não é isso, Fernanda? Muito bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano, viu? Um prazer. Sempre te receber, os nossos papos são muito bacanas. Obrigada. E falar sobre essa fase da vida que é muito importante para aquela criança e às vezes os pais, eles não têm noção disso. Isso é verdade. É a primeira fase da criança, né, onde há os primeiros registros, tanto sensorial como de audição, de visão, são os primeiros registros para sempre na vida da criança. Então, é uma fase de grande importância, porque é ali que vai ficar registrado um pouquinho da personalidade dela. Quando a gente fala em infância, Fernanda, ela começa a partir dos 2 e vai até os 12, como é que funciona? Sim, os registros informam que ela vai até os 12 anos. Mas a gente às vezes não crê que chega aos 12, porque a gente às vezes trata uma criança de 10 anos como pré-adolescente, não é verdade? Porque hoje em dia a gente tem um outro tipo de informação para as crianças, então elas tendem realmente a partir de 8, 9 anos ter mais independência. A gente já acha que ela saiu da infância, mas a infância vai sim até os 12 anos de idade. Você falou uma coisa muito interessante, a partir dos 10 anos os pais eles começam a tratar aquela criança como se ela já fosse uma adolescente e isso é um risco, isso não pode acontecer. Não é muito saudável, porque uma vez que a gente passa essas informações que não são pertinentes para crianças de 12 anos, a gente vai sofrer um pouquinho de cobrança mais na frente da própria criança, quando ela realmente for adolescente. Isso é que atrapalha um pouco, é bom realmente que seja cada coisa no seu nível. Às vezes a gente, por exemplo, vai a um cinema e o cinema é 16 anos, mas aí não vai acompanhado do pai.
E isso que não é saudável. Porque futuramente vai ter um filme de 18 anos e ela vai achar que com 16 vai poder ir. E aí você perde a credibilidade para poder frear aquilo ali para a criança. Vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras de criança, Fernanda. Até porque as brincadeiras de antigamente eram totalmente diferentes das de hoje, né? Antigamente a gente pulava corda, a gente jogava queimada, a gente pulava amarelinha. Hoje em dia não, elas foram repaginadas até porque elas se modernizaram por conta dos celulares, dos tablets, dos computadores. Como é que a gente pode fazer para que as nossas crianças sejam crianças, no caso, também modernas? Esse é um grande desafio, né, para a sociedade de hoje, você dizer a uma mãe que ela não brinque de celular nesse momento, porque de toda maneira a tecnologia ela é uma via de escape para você manter aquela criança calma. É verdade. Mas eu sempre prezo muito pelo seguinte, tentem fazer uma maletinha de jogos pedagógicos para a criança, né? Então se você vai para um ambiente como um restaurante, então você tenta levar uma maletinha com um joguinho, um dominó, pode ser até um peão, algum brinquedinho que a feira de artesanato daqui são riquíssimos. Você pode fazer um kit e no momento que você vai a um médico, a um restaurante, você tenta trazer esta brincadeira para a criança, ela aprende fácil. Sobre essas brincadeiras ao ar livre, o que é perigoso hoje é porque hoje moramos muito compactados, em apartamentos pequenos, às vezes trabalhamos demais e a gente não tem aquele tempo hábil de permitir que a criança brinque na rua. Mas se você mora em algum prédio que tenha um espaço legal, você proporciona isso para teu filho, porque a gente não pode querer que saia dele a ideia de brincar de amarelinha, tem que partir de mim. Então, vamos supor, lá no saguão do seu prédio, você pega um giz de cera, você pinta uma amarelinha e parte de você a orientação de brincar com seu filho. E aí ele aprende. Não vai ser na rua, numa estradinha de terra, mas dentro do seu próprio prédio, da sua casa, você pode proporcionar essas brincadeiras ao ar livre e ele vivenciar isso. Muito bem, a pergunta da Tatiane. Primeiro, ela parabenizou o programa por estar falando sobre um assunto muito bacana, que é filhos. Obrigada, viu, Tatiane? A gente sempre vai estar falando sobre filhos aqui no Cotidiano. E ela quer saber como é que ela deve falar sobre valores éticos e morais com a filha dela. A filha dela tem 4 anos e ela acha uma tarefa muito complicada. Realmente, falar é complicado, porque ela só tem 4 aninhos, mas a sua atitude vai falar muito mais. Então, os valores éticos e morais passando para o seu comportamento enquanto mãe, de ter paciência, domínio próprio, alegria de viver, principalmente diante da birra, você saber lidar com aquela situação, você está passando os valores éticos para ela. Agora, se diante da birra você se descontrola, você fica nervosa, você tira aquele controle, aí você não tem como passar, ela não tem como explicar, filha, você tem que ser educada com as pessoas. Se parte de você o valor ético, primeiro de ser educada com a birra dela. Até porque dentro de casa é que é a formação da criança, né? A escola ajuda, mas é dentro de casa. O que nós fazemos, elas reproduzem. Isso, então, tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar 10 vezes. 10 vezes, exatamente. 10 vezes, porque elas vão reproduzir. Às vezes você fala um palavrão, ela vai captar e vai reproduzir. Às vezes você está brigando com seu esposo, ela vai captar aquilo e ela vai achar que aquela briga ali é normal e ela vai brigar na escola com os amiguinhos, ou até no futuro também levar isso como um trauma também, não é, Fernanda? É muito importante que a gente observe, sim, o comportamento da gente, Marcela, porque o melhor manual para passar valor ético para a criança é o próprio comportamento da família, não só da mamãe, tá? Mas de todas as pessoas que permeiam a criança, seja o porteiro do prédio, o vovô, a vovó, o titio. Todo mundo precisa ter uma conduta diferente, porque a criança de 4 anos, o vocabulário dela é baixo. Então, não dá para você explicar, filha, você precisa ser uma boa cidadã no planeta. Exatamente. Ela não vai absorver isso, mas o teu comportamento vai influenciar muito na rotina e na vida futura dessa criança e da personalidade dela. Exatamente. Então, papais, hoje, no Dia Mundial da Infância, vamos brincar com os nossos filhos, não é isso, Fernanda? Vamos deixar eles serem a criança que um dia a gente foi. A gente teve uma infância tão bacana, tão saudável, e é legal que eles tenham também até os 12 anos. Depois, aí eles vão viver a adolescência. Isso é verdade. É importante, sim, papai e mamãe brincar com essa criança, ter esse tempo. Eu sei que nossas crianças são tecnológicas, elas não vão viver. É divertido o mundo delas hoje, é divertido também para a fase delas, mas não deixa passar essas brincadeiras, esse tempo com o filho. Não deixa, porque a infância ela é muito curtinha e a vida adulta, ó, é muito grande. É verdade. E é uma fase maravilhosa que precisa ser bem vivida. Isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Nosso bate-papo sempre muito bom, viu? Obrigada, muito esclarecedor. Até a próxima, Até se Deus quiser.
E olha só, gente, hoje aqui no programa nós temos uma criança muito especial. Ela sabe sim viver como criança, mas também tem sonhos de adulto. Confere aí. Hoje é o Dia Mundial da Infância, que foi criado para a conscientização coletiva sobre as condições econômicas, sociais e educacionais dos pequenos no mundo todo. E coisa boa é ser criança. É poder brincar, ser livre. Brincar com as amigas, fazer novas amizades, essas coisas assim, de criança. Giovana se divide nas tarefas escolares e nas brincadeiras com as cadelas, mas ela tem muitos sonhos. Como eu gosto muito de animais, eu sempre quis ser veterinária, gosto muito de tecnologia e design de tecnologia, fotógrafa, essas coisas assim. Além das tarefas na escola, Giovana descobriu uma outra paixão, a música. Só distraído, vamos nos ver, rindo você, fica tão lindo. A avó de Giovana diz que a família quer que ela tenha uma infância tranquila e, por isso, apoia que a neta faça música apenas como brincadeira. Para mim, eu acho muito bonito ela cantar, ela tem uma voz que agrada. Aí ela sempre está cantando, mas eu não sei se é isso que ela quer. É uma escolha da parte dela, a gente não exige nada. E para homenagear o Dia Mundial da Criança, Giovana e os músicos Wagner Clark e Júnior Vaneirão prepararam uma canção especial para os pequenos que assistem à TV Jornal. Me conte sua história, compartilhe o seu melhor sorriso. Em casa ou no trabalho, estamos contigo. Pra te informar, te fazer rir de um jeito diferente. Sua história é a nossa, a TV Jornal é a cara da nossa gente. Ai, Giovana, que música linda, que voz linda. Eu fiquei até emocionada em ouvir essa música tão linda que foi feita para a TV Jornal. Muito obrigada, viu, minha querida? E eu fico mais feliz ainda em ver que você aproveita essa fase tão bonita que é a infância. Um beijo muito grande para você e muito sucesso aí na sua vida, viu? E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Se quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, e a página lá no Facebook. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo que acontece aqui no cotidiano. Um grande beijo, fica com Deus e não esquece que a gente se vê amanhã às 11h05. Tchau, tchau.